Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 17 de fevereiro de 2013, domingo. O verbete é de número 2571. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 18 máximos. Eu destaco aí a seção do detalhismo, que tem 13 máximos. Quem redigiu o verbete, que é personalidade emocionalmente instável, dentro da nosologia, ela é muito estável e é especializada no assunto, que é a nossa professora Adriana, que está ali. Está sem ninguém perto dela hoje. Eu acho que eles não estão querendo chegar perto. Estão com medo de você. Definição. A personalidade emocionalmente instável é a consciência homo-mulher, portadora do padrão consistente e regular de inadequação pensênica, repercutindo em atos, comportamentos e atitudes impulsivas, emoções excessivas e condutas auto-vitimizadas, com base no desequilíbrio psicossomático, geralmente ocasionadas em decorrência da possibilidade real ou imaginária de abandono afetivo. As incoerências pensênicas, a ausência de retilinearidade pensênica, os exopensênicos, a expensenidade, as intoxicações pensênicas, os pensênios fixos nosográficos, os pensênios de alta agressão, a pensenidade autopunitiva, a incapacidade de lidar com as perdas amorosas, a análise do nível de instabilidade emocional da consciência perante as rupturas dos relacionamentos afetivos, o limite do desespero emocional frente à possibilidade de rejeição consciencial, os surtos emocionais secundários, as frustrações, as expectativas irreais, as crenças mentais de abandono, as fantasias dominando o mecanismo de funcionamento patológico, o raciocínio com ausência de meio termo. Olha, tem mais de 20 linhas aí a fatologia. A ausência de estabilidade da autoimagem, abrindo o caminho a semipossessões. Os comportamentos conscienciais dominados extrafisicamente, as concausas extrafísicas, os paracoadjutores nos surtos de agressividade, as consciências energívoras, as parafinizações através do padrão energético consciencial, a instabilidade psicossomática influenciando na presença da labilidade parapsíquica. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre paraterapeuticologia, com 3 etapas fundamentais a serem experimentadas no percurso da busca da regulação emocional pela personalidade limítrofe. Agora, a remissiologia, nós temos dos 15 verbetes, destacamos 5. Antirretilinearidade consciencial, autoestigmatização, consciência mal resolvida, paraetiologia psicopatológica, temperamento instável. Frase enfática: a estabilidade da autoimagem e a autossustentação pela personalidade borderline iniciam-se através da dissecção autocognitiva, da reeducação pensênica e das ações de autorrespeito. Você já avaliou o nível de autorrespeito evolutivo? Apresenta sutileza de comportamento de autoagressão ocasionado pela deficiência de autossustentação emocional e energética? Em qual nível de 0 a 5? A bibliografia aqui, nós temos uma fonte bibliográfica. Agora, na mega análise com João Paulo, são 20 itens. Antidiscernimento, comportamento, emocionalismo, desequilíbrio, transtorno, borderline, autocontrole, autoterapêutica, autodesassedialidade, subcerebralidade, patopensenidade, impulsividade, semipossessão, desregulação, inadequação.
nosologia, parapatologia, parageneticologia, psicossomatologia e conscienciometrologia. O verbete hoje do dicionário é autocosmovisiologia, o argumento é holomaturológico. Eu chamo a atenção para a conclusão, que tem 6 itens aí numa enumeração. Agora, questionamento. Professor, em relação aos relacionamentos afetivos, em qualquer tipo de gravidez, seja ela consciente ou fruto da imprudência, é programada pelo plano extrafísico? Não, tem muita gravidez e gestação que é devido a assédio. Se a resposta for negativa, de que modo o plano extrafísico escolhe e prepara a consciência que ressomará em uma situação sem planejamento? É no tapa, tudo é por tactismo, é a própria natureza que toma conta disso. São as energias. Pois, nesse caso, tudo tem que ser resolvido às pressas. O senhor poderia abordar o assunto, é o que eu estou falando. Existe muito assédio e muito problema no processo de renascimento. No verbete do DAC, poderia detalhar mais o item Conexologia, página 21, quanto às autorreflexões fundamentais e as interatividades entre as realidades do cosmos? O caso todo é o seguinte: os trafores estão compartimentados na maioria das vivências das pessoas, porque as mesmas não se dedicam às autorreflexões fundamentais. Os indivíduos nem sempre sabem casar uma realidade do cosmos com outra, por faltar a reflexão quanto às interatividades. Raramente, por exemplo, você encontra alguém que consegue fazer a conexão útil do hobby pessoal com a profissão, de modo rentável, evolutivamente, no âmbito da exemplificação do trinômio: automotivação, trabalho, lazer. Labor omnia vincit improbus. O trabalho persistente vence tudo. Então, nós temos que pensar nisso. Agora, é a partir dessa condição, então, que a pessoa tem que ver o que nós estamos chamando de conexiologia. O problema é a gente juntar as pontas daquilo que seja produtivo, que seja edificante, que ajude a evolução. Professora Adriana, por favor, poderia expandir na fatologia, página 7, terceira linha, os traumas afetivos infantis e a sua relação com a personalidade emocionalmente instável? Deixa eu só achar aqui no meu verbete. Sim. Terceira linha. Os traumas afetivos infantis, ao final da linha, né? Na questão da personalidade emocionalmente instável, uma das hipóteses a serem investigadas sobre a etiologia nessa vida atual, né, que ajudaria a pessoa a ter essa personalidade mais instável do ponto de vista emocional, é ela ter passado por uma série de condições ruins do ponto de vista de cuidados e apoios na época de infância. Então, às vezes, é comum você ver alguns históricos relacionados a processo de abuso sexual, questão de pedofilia, a questão de abuso moral, o processo também de sofrimento, incutir algum sofrimento físico à criança. Então, todas essas questões relacionadas a situações infantis que podem causar algum dano moral à criança, ou um dano físico, ou um dano sexual, isso é importante ser investigado naquela pessoa que tem essa personalidade mais instável emocionalmente. Um outro ponto interessante da gente avaliar também é que não são só os traumas do ponto de vista de agressão física ou os traumas causados pela questão sexual, mas também, às vezes, as rupturas afetivas durante a infância. Às vezes, aquela criança ela não teve o contato maior com o pai ou com a mãe. Então, ela acaba sendo adotada por outras pessoas, ou então ela vive uma parte do tempo com uma tia, depois com uma avó, depois com um tio, enfim, uma série de questões que influenciaram nessa instabilidade de uma sustentação afetiva dela. Na mesma página, efeitologia, segunda linha, o efeito nosogênico da desorganização dos pensamentos na sensação crônica de vazio existencial. Ok.
O que a gente vê na questão da personalidade emocionalmente instável, né, que é muito comum no processo do transtorno da personalidade borderline, é justamente uma sensação de um vazio existencial, um vazio cronicificado. E o que a gente percebe? Dentro da questão que ajuda a pessoa a ter um significado existencial para ela, é ela saber quem ela é, o que ela veio a fazer, quais que são as sustentações que vão ajudar em motivação dela de vida, né? E a questão da personalidade emocionalmente instável, é muito comum essa instabilidade da autoimagem, ou seja, essa sustentação de quem ela é, do que ela gosta, o que ela quer fazer, o que é importante para ela. Isso modifica muito, isso é instável para essa consciência. Então, quando você perde esse processo dessa sustentação e essa estabilidade de quem é você, do que você veio fazer, do que você quer, então isso, por si só, ela mostra uma desorganização cognitiva, uma desorganização consciencial. E um efeito disso é esse vazio cronicificado. A verbetógrafa, a professora Adriana, na Fatologia, página 6, primeira linha, nessa época turbulenta de ficações, amores descartáveis e até sexo arranjado via Facebook, poderia nos detalhar a incapacidade de lidar com as perdas amorosas e a análise do nível de instabilidade emocional da consciência perante as rupturas dos relacionamentos afetivos? Ok. Esses dois pontos, nessa primeira e segunda linha, tanto essa dificuldade com as perdas amorosas e a instabilidade perante as rupturas dos relacionamentos afetivos, isso é muito clássico nessa personalidade emocionalmente instável. Ela tem muita dificuldade de lidar com essas frustrações de perdas afetivas. Isso, para ela, é um abalo emocional muito grande. Ela acaba tendo determinadas condutas, às vezes até automutiladoras, quando isso acontece. Agora, veja, é muito comum nesse tipo de personalidade as instabilidades do ponto de vista de relações interpessoais. Então, é muito comum vários relacionamentos afetivos. E isso até pelo processo da própria fuga da pessoa e entrar num contexto de uma maior sustentação de um relacionamento. Então, veja, quando a gente pensa nessa época de ficação, né, que até outro dia a gente estava comentando assim, não é nem quer ficar comigo, agora é quer transar comigo, né? Está tão banalizada a situação que já estão em outros extremos, né? Então, o processo da questão do autorrespeito, até com as trocas energéticas, trocas somáticas e trocas de fluidos físicos, né? Isso está totalmente, hoje em dia, o processo as consréus estão aí, né? Escuta, vocês duas sabem, se conhecem? Não, estamos apresentando. Então eu apresento as muçulmanas, as islâmicas, eu apresento uma a outra. Prazer. Vocês são tudo da mesma origem. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. São vizinhos. Então, como a gente estava comentando, a questão desse processo da ficação, isso mostra a questão de, geralmente, fuga da pessoa de manter um relacionamento mais duradouro. Às vezes, a fuga pela própria intimidade. Um relacionamento duradouro, mesmo que a pessoa tenha essa dificuldade, acaba tendo alguma particularidade de compartilhar intimidades. Então, às vezes, a questão da ficação, né, ela é justamente uma fuga, de você manter um processo mais duradouro. Ainda na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, de que modo o casal pode resolver em definitivo a manipulação através da ameaça de autocídio de um dos parceiros? Pois é. Tem jeito, hein? Então, veja. Vida dura, hein? A vida é dura. A ameaça de autocídio, ela é aquele extremo, né, da personalidade tentando a qualquer custo fazer com que aquela pessoa, olha, fica comigo ou eu me mato, né? E isso, nesse tipo de personalidade, é muito comum. Também não acontece só nesse tipo de personalidade, não, em outros também. Mas a questão, veja, ninguém é responsável pela doença de ninguém, né? E o processo de manipulação, você tem que tomar muito cuidado.
As concessões, elas têm um limite. A concessão, ela entra dentro do limite com que você vai se acompliciar com a patologia do outro, né? Então, é uma situação que ela é grave, ela às vezes acontece, às vezes a pessoa ela nem tem a intenção mesmo de se matar, mas ela faz o que a gente chama das tentativas de para-suicídio, ela acaba fazendo alguns cortes mais superficiais, ou então faz algumas condutas mais arriscadas, e o problema é que às vezes não acontece de fato suicídio, e que bom que isso não aconteça, mas ela acaba tendo danos para o resto da vida. Então, esse processo tem que avaliar bem a questão da interprisão grupocármica, como é que fica essa questão. Agora, veja, tem ameaça de suicídio, tem que levar ao médico, tem que ver com o psiquiatra, muitas vezes é caso de internação, então, toda tentativa de... A verbalização de uma tentativa de suicídio, ela tem que ser levada a sério. Antagonismologia, página 8, quarta linha. Poderia detalhar como encontrar um ponto de equilíbrio entre o antagonismo sensibilidade emocional exacerbada e a indiferença emocional? Ok. Muitas vezes, dentro dessa própria personalidade, ela tem alguns paradoxos que são bem interessantes, que ao mesmo tempo que ela tem todo o processo de arroubos emocionais e o processo emocional bem excessivo, em determinados momentos, quando ela vê de que, de fato, ela não tem mais aquela pessoa do lado dela, ou ela se frustra com aquela relação, ou aquela pessoa que ela idealizava comete algum deslize do ponto de vista dela, tá certo? Que não é de acordo com o que ela espera, ela acaba cortando totalmente aquela pessoa da vida dela. Então, isso que eu chamo a atenção aqui. Dentro desse processo de exacerbação emocional, a pessoa, às vezes, vai para o outro extremo. Ela faz um indiferentismo total emocional. Ela corta a pessoa da vida dela. Então, o que entra aí? As duas formas têm um processo violento de autoassédio, de irracionalidade, de falta de autossustentação. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é todos os extremos, todas as atitudes extremadas ou todos os pensamentos extremistas, a gente tem que reaver, tem que ponderar, tem que entrar aí o processo de racionalidade. Então, quando é demais, a reação ela é excessiva, tanto de um lado quanto para o outro, e às vezes o nulo pode ser uma reação excessiva de indiferença, a pessoa tem que parar e reaver o que está acontecendo. Professor, gostaria que me ajudasse no seguinte aspecto. Em sua opinião, quais seriam os atributos para ter bom caráter? Dizer, aquela consciência é íntegra, ela é inteira. Olha, a melhor coisa que você pode ver é o seguinte, ver se a pessoa tem autodiscernimento assistencial. Se ela tiver discernimento assistencial, ela é bom caráter. Mas, olha, tem que estudar o que eu estou falando de discernimento, né? É saber distinguir como a pessoa age com isso. Porque tem gente que às vezes assiste os outros para exibição, para aparecer. Tem outros que fazem isso para ser santo. Está tudo errado. Eu estou falando é aquela que tem autodiscernimento, que é acima do processo da afetividade, que já entra dentro do nível da assistencialidade. Aí ela mostra um bom caráter. Outra coisa, se você pegar aquela tabela evolutiva das consciências, você vai examinar a pessoa. Ela geralmente é uma pré-serenona, pelo menos, e tem um certo equilíbrio nas manifestações dela. Ela já tem mega foco, ela já é organizada, isso mostra o bom caráter. Mas isso tem que ter. Porque tem pessoa também que é super organizada para matar os outros na máfia. Quais seriam os atributos mentais somáticos mais importantes e como se dá um upgrade nos mesmos? Olha, os atributos mentais, ou seja, aqueles atributos do mental soma, tem que começar a ver primeiro pela maior força da consciência, que é a vontade. Segundo, o processo da intenção. Terceiro, o problema da concentração mental. Quarto, o problema da pessoa ficar atilada com a sua atenção. Quinto, uma coisa seríssima, associação de ideias. Sexto, o juízo crítico, talvez seja um dos mais sérios que tem. É a pessoa ponderar como é o processo de julgamento dela perante as realidades e para a realidade.
Agora, sétimo, é uma coisa básica que é a própria personalidade, que é a memória, a retenção daquilo que a pessoa vivencia. Agora, por aí vem outras coisas. Por exemplo, como é a qualificação da autopensenidade da pessoa? Ela pensa de maneira devaneadora ou ela pensa fixada num alvo com megafoco o tempo todo, de maneira retilínea? Isso tudo mostra o processo aí. Eu falei apenas aí uns 8 itens. Você pode levar isso para 16. Que a pessoa tem um monte de coisa atrás da testa. É preciso de ver. Agora, a verbetógrafa. Estrangeirismologia, página 6, final da primeira linha. Por favor, relate a monovisão pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o DSM. Bom, o DSM, para quem não sabe, no momento a gente utiliza a 4ª edição revisada e agora em 2013 deve sair a 5ª edição. Nós temos, dentro do processo psiquiátrico, nós temos 2 manuais que a gente avalia os critérios para você dar um diagnóstico psiquiátrico. Um é o DSM, que a gente utiliza bastante, e o outro é o CID-10. Eu acabo colocando... A maioria dos verbetes que eu trato de temas que têm relação com psicopatologia, eu acabo salientando esse processo da monovisão do DSM. Porque, veja, se a gente for pensar no processo de psicopatologia, é impossível a gente fazer uma avaliação apenas desse estado da vida da pessoa. A psicopatologia, ela tem uma raiz intraconsciencial. Então, quando a gente pensa no DSM, que ele avalia o processo da organicidade, o processo biológico, o processo familiar e o processo cultural, ainda está muito tacanho, está muito pouco, né? Ele ainda está muito na derme, está muito superficial. A gente tem que buscar esse processo lá atrás. A psicopatologia, muitas vezes, ela é a ponta do iceberg. Então, a gente tem que fazer uma avaliação a partir da questão de uma paraetiologia, avaliando a holobiografia, a multisserialidade, a multidimensionalidade, e isso, até o momento, o DSM não avalia. Professora Adriana, Fatologia, página 7, 5ª linha. Poderia explicar o que é transtorno da personalidade borderline? É o TPD? Então, é a personalidade emocionalmente instável. A personalidade emocionalmente instável, eu estava até comentando com algumas pessoas que me perguntaram do verbete, né? A personalidade emocionalmente instável, eu a vejo como um espectro. Igual ao temperamento instável, existe um espectro dessa personalidade emocionalmente instável. Quando você vai para a parte máxima dela, a parte mais caricaturada, você vê que existe um diagnóstico pelo DSM-4 ou pelo CID-10, que são esses manuais da psiquiatria, que você tem o quê? O transtorno da personalidade borderline. Mas a personalidade emocionalmente instável, a gente pode avaliar essa personalidade de inúmeras maneiras, e até aqueles casos mais sutis. Se a gente pegando aqui na definição, a gente vai ver que tem o quê? A inadequação pensênica, a repercussão em atos, comportamentos, atitudes impulsivas, emoções excessivas, condutas autovitimizadas. Isso geralmente é relacionado com a possibilidade de abandono afetivo. Então, vale a pena a gente pensar, do ponto de vista assim, mais sutil, o quanto de pessoas, às vezes, ainda se guiam por uma dificuldade de se manter sozinha, ou por uma dificuldade de ter uma sustentação emocional, de ter uma sustentação psicossomática, e acaba abrindo mão até de princípios, valores, para permanecer com uma outra pessoa. Então, essa questão da personalidade emocionalmente instável, e é por isso que o verbete não é transtorno da personalidade borderline, e sim personalidade emocionalmente instável, para a gente abrir esse leque maior. Escuta, nessas questões eu sempre gosto de lembrar aquele outro aspecto da moeda, que a personalidade é emocionalmente super estável. Por exemplo, aquele avarento que ele só pensa em dinheiro faz 50 anos e a vida dele é sempre do mesmo jeito. Nunca muda. Ele é super estável.
E aparentemente todo mundo fala, não, ele é normal. Normal a vovozinha dele. Agora, ainda em fatologia, página 7, penúltima linha, poderia comentar as estratégias erradas na busca pelo bem-estar? Ok. Essa questão, geralmente a personalidade emocionalmente instável, a busca dela é no afeto do outro, é na atenção que o outro dá a ela, é na sustentação emocional dela através do outro. E essa estratégia ela é totalmente errada, é equivocada de bem-estar. Você nunca vai ter um bem-estar completo se o seu foco é sempre a avaliação do outro. Então, você tem que buscar o fortalecimento e a sustentação e o seu bem-estar, o seu equilíbrio, justamente na estratégia de autoconhecimento. A partir da questão do autoconhecimento, você começa a ter uma autossustentação sua emocional, o seu processo de autoaceitação e de autoafeto. Ele tem que começar por aí. Gente, eu quero agradecer aqui a nossa amiga Marina, lá de Portugal, que me mandou esse livro aqui, sobre terapia, aprendendo a terapia de focar no processo das emoções. Isso é uma antologia, tem 4 autores e é da American Psychological Association. O livro é muito sério, eu quero dar uma olhadela, não conheci o livro, é muito sério. Então, eu agradeço muito a ela, depois eu vou mandar o livro para a holoteca. E agora eu entrego a professora Adriana a vocês. Adriana. Eu quero te dizer uma coisa, o tema dela não tem nada a ver com vocês do trio Parada Dura, tá? De modo algum, tá bem? Não foi encomendado. Segunda linha de baixo para cima aqui da página 6. Segunda de baixo para cima, que é da fatologia, né, na página 6. Atenção ao pseudo episódio da ação pró-extermínio. Podia dar uma geral? Pró-extermínio. Pró-extermínio, né? É porque a gente comentou que é muito comum nesse tipo de personalidade, quando ela se frustra por uma perda afetiva ou quando ela acha que na imaginação dela ela vai ser abandonada por uma relação afetiva. E quando a gente fala relação afetiva, não é apenas entre casal, pode ser com pai, pode ser com filho, pode ser com irmãos, pode ser com amigos. E é muito comum, às vezes, ela fazer o processo da automutilação, cortes, machucados, arranhões, isso é muito comum. E muitas vezes ela faz uma tentativa de suicídio. Agora, o que eu estou chamando a atenção aqui é da gente observar e ficar atenta ao pseudo-episódio de ação de autoextermínio. Ela faz uma manipulação, né, fingindo que vai cometer um suicídio, então por isso que eu estou chamando de pseudo-episódio. Ele não é um episódio de uma tentativa de suicídio mesmo. Mas, o que acontece? Às vezes, ela erra essa pseudo-tentativa e acerta. E acaba tendo aí o processo do suicídio. Eu sei de gente que tomou, por exemplo, soda cáustica, mas aí não morreu, mas ficou o resto da vida com problema, né? Sequela. E na parafatologia, quinta linha, a instabilidade psicossomática influenciando na presença da labilidade parapsíquica. Ok. A gente for pensar na labilidade parapsíquica, que é justamente aquela labilidade que ela pode afetar o humor, justamente para a pessoa, às vezes, estar arriscada ou estar assimilada com as energias de um ambiente, não perceber e acaba modificando o processo emocional por essa assimilação energética ou essa escagem extrafísica. Agora, veja, uma consim que geralmente o comportamento dela padrão é de instabilidade emocional, fica muito mais difícil ela distinguir quando ela tem uma labilidade parapsíquica. Então, essa instabilidade emocional, essa falta de sustentação de uma regularidade positivamente emocional, fica mais fácil ela sofrer com as questões da labilidade parapsíquica. Obrigado. Adriana, Marilza, muito bom, parabéns, excelente o verbete.
Aqui em antagonismologia, eu queria que você falasse sobre o antagonismo amor e ódio. Por quê? Isso vem desde os princípios do tempo. E o que você vê dentro da psiquiatria? Se é falta de capacidade de amar, o que predomina mais nesse caso? Queria que você abrangesse isso aí. Esse amor, quando a gente fala aqui do amor, não é um amor verdadeiro, não é o amor, né? Verdadeiro, Porque se for aquele amor verdadeiro, doador, não teria essa mudança no processo do ódio, repentina, né? Mas quem tem esse processo do borderline, para ele, aquela pessoa é o amor como se fosse a âncora da vida dela. Então, é a supervalorização daquela pessoa. Ela é uma superidealização daquela pessoa. E aí, em determinado momento, o tempo todo, ela quer um apoio da pessoa, ela quer que a outra pessoa ajude ela nas mínimas coisas e nas máximas coisas. Em algum momento, essa pessoa pode não estar disponível para ajudar como ela gostaria. Como ela gostaria. Às vezes, a pessoa até ajuda, mas a expectativa dela é outra. Dentro do que a pessoa pode. Então, quando ela se frustra nessa expectativa, aquela idealização acabou. Ela vai do 8 para 80, ela não tem um meio termo. Aí ela corta a cabeça da pessoa. Acabou, sai da minha vida. Então, esse processo de egocentrismo tão forte, fica difícil a pessoa ter um afeto verdadeiro, né? Com certeza. Eu penso que essa questão do amor é uma capacidade que foi desenvolvida, passa a ser um atributo, a capacidade de amar que pode levar, através dos tempos, à transafetividade. Então, aquele ser, aquela consciência, desenvolveu essa capacidade de amar. E ela vai amar qualquer um. Então, essa, dentro da ideia do amor, da interassistencialidade, o amor de doação. E esse fenômeno que chega ao ódio, geralmente tem o ciúme no meio, né, a possessividade no meio, deve ser um nível de patologia muito grande, né, porque mascara com o sentimento mais nobre que a pessoa possa nutrir pelo outro. A gente está comentando o processo de afetividade. Eu acho difícil a afetividade ela não passar antes pelo respeito. Respeito. É difícil a pessoa nutrir um afeto por alguém se antes ela não respeita essa pessoa. Aquela pessoa. Né? E acaba sendo a falta de respeito, né? Por isso que dentro da questão do verbete, eu coloco muito essa questão da autoafetividade passando pelo autorrespeito. Acho que é um primeiro passo para a questão da afetividade, né? Muito bom. Adriana, Obrigada. A Rosa aqui na B, na parafatologia, quando você explicou aqui para o Arlinda a questão da instabilidade psicossomática versus labilidade parapsíquica, o que eu entendi que, devido ao modo pensei ser instável, a consciência não percebe quando ela entra numa labilidade psíquica, é isso? A instabilidade psicossomática, a instabilidade emocional, ela estaria favorecendo esse aparecimento da labilidade parapsíquica. Aquela falta de retilinearidade, aquela falta de sustentação, de saber quem ela é, de autocognição, esse processo todo, ela faz uma influência maior no aparecimento da labilidade parapsíquica. Entendi, mas é assim, por exemplo, no caso, quer dizer, nós que pensamos mais retilíneo, digamos assim, a gente percebe se entrar numa escagem, né? E o instável, ele não percebe porque ele vive eternamente instável. Devido a isso, é a dificuldade de perceber quando está escado, é isso? Veja só, se você tem um padrão, que é um padrão regular, mesmo que não seja um padrão regular sadio, né? Estou falando de você, estou falando de geral, né? A pessoa tem um padrão regular. Então, ela sabe que aquele ali... Aí fica mais fácil para ela saber qual é o padrão dela. Se acontece alguma coisa diferente daquilo, fica mais fácil dela perceber. Então, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Então, uma pessoa que ela é instável do ponto de vista emocional,
Uma vez ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra, uma hora ela está alegre, outra hora ela está triste. Na questão da personalidade emocionalmente instável, é muito comum essas mudanças bruscas de humor justamente pelos acontecimentos externos. Acontece uma coisa que ela gosta, ótimo, ela fica feliz. Acontece alguma coisa, segundos depois, a pessoa fala uma palavra, aquela palavra ela interpreta, não cai bem para ela já muda completamente. Então, veja, ela sai às vezes da alegria para a raiva. Então, essas instabilidades, esse é um padrão dela. Então, digamos que ela está num local onde ela isca alguma consciência que tem um processo mais depressivo, ou um processo mais de raiva. Se ela está o tempo todo instável, como é que ela sabe que aquele padrão é dela ou outro? Não compreende? Percebe. É o processo da instabilidade. Essa é a dificuldade, né? Da instabilidade do psicossomática, influenciando o quê? No aparecimento da labilidade parapsíquica. Obrigada. Adri, aqui, oi. Parabéns pela escolha do título. Eu entendo que esse tema precisa de uns 50 verbetes para se debater. Ele é um tema muito nevrálgico. Eu acho que perde-se muitas vidas por instabilidade emocional, né? Principalmente gênero feminino, que é bem mais instável. Não sei qual a sua opinião, mas é bem mais instável que o gênero masculino. É fácil, além dos próprios transtornos do período menstrual, ter altos e baixos. Então, é fácil cair nesses mata-burros. A gente está falando aí do gênero feminino, realmente o gênero feminino é mais propício ao processo de instabilidade. Sim. Você tem as oscilações hormonais, você tem o processo mais do cardiochakra, você tem a questão cultural. Então, tem uma série de condições que a mulher ela precisa estar mais de olho nessa sustentação emocional. Uhum. Por outro lado, vir num gênero feminino, né, ele também ajuda muito em praticar, para ajudar no processo da sustentação emocional. Na prática tem a superação, a teática da superação, né? E, Adri, eu queria que você, na página 6, em fatologia, falasse novamente na 5ª linha sobre o raciocínio com ausência de meio termo, que você tocou agora en passant, quando você respondeu. Falasse um pouquinho mais sobre isso, depois na página 10 também. Tá, então vamos aqui no raciocínio com ausência de meio termo, né? Aham. Geralmente, o que acontece? A pessoa ela tem uma ideia pré-concebida e ela não testa isso com os fatos ou para fatos que acontecem com ela. Então, ela já tem uma ideia pré-concebida. Então, por exemplo, nesse caso aqui, dessa personalidade, ela tem uma ideia pré-concebida que em algum momento ela vai ser abandonada. Então, o que acontece com ela, às vezes nos fatos, ela já interpreta que aquilo ali é um sinal de abandono. Então, ela geralmente vai do 8 ao 80. Idealiza, não idealiza. Ama, odeia. Coloca todo o processo dela de apoio em cima daquela pessoa. Ou então ela corta aquela pessoa da vida dela. Então, justamente pelas questões das frustrações, a dificuldade dela em lidar com as frustrações. E até estava lembrando do que o professor Valdo comentou ontem no ciclo mental somático, abordando a técnica da Invexa, onde ele fala que, às vezes, uma grande virada para uma consciência é simplesmente evitar os mata-burros. Às vezes, trazendo essa tua área, uma grande virada para o gênero masculino ou feminino é não cair nas instabilidades emocionais. Só isso, acho que na vida da pessoa já faz uma grande diferença. E aí eu queria que você abordasse na página 10, na 9 e na 10, você trouxe 3 grupos. Na paraterapeuticologia, você trouxe a autocognição, a autoterapêutica e a autossustentação. Gostaria que você falasse mais sobre a autoterapêutica, que, no meu entender, é um dos mais sérios dos 3 itens aqui, o 4, o 5 e o 6. A gente pensar no processo da própria terapêutica, além da terapêutica física, né? A paraterapêutica, a gente pensando no processo da autocognição consciencial. Então, veja, ali eu não vejo como a gente poder passar por cima desses 3 caminhos.
A gente pode detalhar muito mais esses 3 caminhos, mas passar por cima de um desses eu acho que é complicado, buscando um processo de sustentação afetiva. Então, veja, ali tem a questão da autocognição, ou seja, da pessoa se perceber o que de fato ela é, como ela reage, como ela pensa, e ali entrando na terapêutica, para depois da terapêutica ela entrar na sustentação. Porque às vezes a pessoa entra na terapêutica, faz uma ação terapêutica, ela acha, opa, está tudo superado. E acabou. Não. Então tem todo o processo do dia a dia, da manutenção da ação de enfrentamento do problema. Então ali na autoterapêutica, a gente vê 3 pontos que são importantes para essa autoterapêutica. Primeira, a pessoa já ter percebido mais, com crítica, a forma que ela de fato funciona. Então, isso ela tem que ter percebido antes. Então, já está ali na autocognição. Então, a partir desse processo de autocriticidade, ela já sabe onde é o problema. Então, vamos lá, vamos reciclar esse mecanismo de funcionamento que está inadequado. Ela vai ter que ver qual que é o trafar, qual é a forma de funcionar que está inadequada, que está levando ao processo do desequilíbrio emocional dela. Então, ela avalia isso. Geralmente, quando há um mecanismo de funcionamento sendo utilizado ativamente, é porque, às vezes, há alguns pseudo-ganhos. Ou seja, a pessoa, apesar dela estar numa situação ruim, que não é saudável, ela tem o que a gente chama de pseudo-ganho, que é um pseudo-ganho evolutivo. Aquilo ali não é ganho nenhum, mas ela se acomplicia com a doença para ter aquele ganho. Tá certo? Então, ali ela tem que abrir mão daquele pseudo-ganho. Só uma pergunta sobre esse pseudo-ganho. A manifestação numa situação de vítima seria um pseudo-ganho? Pessoas colocando nessa situação. Aí a gente tem que questionar para a pessoa que se auto-vitimiza. O que você ganha com isso? Ok. Tem N situações que a gente pode avaliar. Ganha atenção, ganha não se responsabilizar pelas coisas, ganha não se responsabilizar por ter que fazer uma mudança, porque ela sempre, se ela é a vítima, então ela não depende de ninguém, ou melhor, não depende nada dela, o problema é externo. Então, alguns exemplos aí de pseudo-ganhos. Então, ali na autocriticidade, ela precisa ter uma autocriticidade para ela, de fato, conseguir fazer essa etapa. Depois disso, começa o processo do autoenfrentamento, que é justamente você fazer uma mudança, você tomar o remédio para você melhorar daquela condição. São ações diárias. Esse é o processo de você fazer o autodesassédio. A partir disso, você tendo a questão do autodesassédio, você reduz os seus redutores de discernimento. O processo de você fazer o desassédio, o autodesassédio, você vai pensar melhor, você vai ter mais clareza, você vai raciocinar melhor. Então, aí entra a questão do autodiscernimento. Você, a partir dessas ações que você vai fazendo de enfrentamento, você vai tendo mais discernimento e você, obviamente, começa a ter algumas atitudes mais coerentes com o seu nível de consciencialidade. Aí entra a questão da autossustentação. Eu achei interessante também na autossustentação que você trouxe primeiro ali a vivência da autenticidade com o próprio nível consciencial real. Ou seja, então, quanto mais autêntica, mais ela consegue expor o que ela realmente superou e o que ela é. Seria nesse sentido, né? Eu acho uma das coisas que são mais difíceis é a pessoa ela ter coerência com quem de fato ela é. Okay. A coerência com o nível de consciencialidade dela. E essa coerência, para mim, é uma das coisas que elas são mais que levam ao equilíbrio. Uma pessoa mais equilibrada, do ponto de vista evolutivo, é aquela que ela está mais coerente com o nível de consciencialidade melhor, né? Porque também, se a gente está falando de nível de consciencialidade, a gente está falando também de níveis piores, né? E que não tem equilíbrio. Mas dentro do nosso processo de grupo, até intermissivista, quanto mais coerente com o nosso nível de consciencialidade nós somos no dia a dia, menos conflito nós temos. Então, só para fechar aqui na página 11, em questionologia, justamente com relação a isso. A segunda questão, né? Você trouxe a primeira, que é
o nível de autorrespeito evolutivo, e depois você fala, apresenta sutilezas de comportamento de autoagressão, ocasionado pela deficiência de autossustentação emocional e energética, em qual nível de 0 a 5. Esse comportamento de autoagressão, você poderia abordar as sutilezas desse comportamento? Porque tem o mais fácil de perceber, né? O que você acha que é bem sutil aí, que a gente poderia chamar de autoagressão? Aquele bem caricaturado é a pessoa se automutilar, é a pessoa pegar o chicote e ficar se batendo, né? Esse está bem caricaturado. Agora, quais são os sutis? Às vezes, a pessoa, para se manter numa situação afetiva, ou com não só o processo de relacionamento de casal, mas às vezes com amizades, às vezes relação familiar, ela transgride alguns valores e princípios dela. Ok, isso é sério. Tá. Isso é bem sério. Isso é bem sério. Às vezes, para ela estar naquele grupo, para ela estar naquele meio, ela transgride algumas coisas que ela acha importante e que ela vê, olha, isso aqui é inadequado, eu não concordo com isso. Mas ela acaba se colocando dessa forma para estar naquele grupo. Ok. Adriana, aqui no A, tem 2 itens. O primeiro seria o último da fatologia. Eu não sei se você falou, acho que não falou ainda não, né? Não. O foco na autocura através da autossustentação afetiva. Uhum. E depois na parafatologia, a instabilidade autocognitiva prejudicando a viabilidade da sinalética energética e parapsíquica. Na parafatologia no final. Na terceira ali, linha, né? Tá. A última, de baixo para cima, né? Isso, a 4ª linha de baixo para cima. Tá bom. Então, o primeiro ali que você questionou, o foco na autocura através da autossustentação afetiva. A gente parte do princípio da questão da cura definitiva, ela só existir pela própria pessoa, na questão da autocura. Nesse caso em específico, o que acontece? Digamos, o buraco que a pessoa tem é o processo emocional dela. Ela não tem uma sustentabilidade afetiva emocional e ela está sempre procurando no outro. Ela tem um vazio nesse sentido. Baixa autoestima, o que você está dizendo? Pois então. Passa por isso. Então, tem até um trinômio que fala um pouco sobre isso. A gente pode até comentar ele. O que acontece? Apesar da pessoa, isso é um paradoxo, apesar dela ser extremamente egocêntrica, se a gente for pensar num conceito de autoafetividade, a autoestima dela, a gente até poderia pensar, não, ela é extremamente egocêntrica, quer tudo para ela, né? Se acha, não. Coerente. Mas tem, no fundo, a autoafetividade é embaixo dela, ela não tem autorrespeito. Imagina, as formas de agressões morais que ela passa, ela mesma provoca, e as formas de agressões físicas que ela mesma incute nela, né? Então, a gente vê que autoafeto é esse. Então, dentro desse processo de autocura, ela tem que começar a questão com ela mesma, da sustentação afetiva dela com ela mesma, dela avaliar qual é o autoconceito dela, dela ver o processo da autoaceitação dela, como de fato ela é. Então, por isso que aí a gente estava falando daquela parte lá da argumentologia de paraterapêutica, que pega um pouco disso, os caminhos para a pessoa começar a refletir para melhorar a autoafetividade dela. Você acha nesse item, antes de chegar no outro, que ela provavelmente enxerga mais os trafares dela do que os trafores? Ou é uma jogada simples para se vitimizar, mas ela conhece os trafores dela? Não, ela dá mais valor aos processos de trafares. Ela é uma consim mais trafarista. Veja, apesar de parecer, olha, uma certa grandiosidade, porque eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, no fundo, em vários momentos, ela se constrange e ela incute autopunições. Esses movimentos que ela faz de automutilações, justamente são alguns momentos que ela fala assim, olha, realmente eu não presto nada, eu sou uma péssima pessoa. Muitas vezes isso fica na crença dessas personalidades emocionalmente instáveis, né? A própria cognitiva comportamental, ela trabalha muito com o processo da crença. E aí tem muita crença no processo na questão da borderline, que é justamente que, no fundo, ela acha que ela não vale nada. E aí a segunda aqui que eu te falei, da instabilidade autocognitiva? Uhum. Prejudicando a viabilidade da sinalética energética e parapsíquica, né? É o que a gente estava comentando. Se a pessoa, uma das questões é a instabilidade na autoimagem dela.
Uma hora ela quer alguma coisa, uma hora ela quer uma outra coisa. Então, veja, essa instabilidade dessa imagem dela, isso leva a uma instabilidade de percepção. Uma hora ela sente uma coisa, uma hora ela sente outra, fica difícil ela não se conhecendo profundamente, ou ela não tendo um padrão regular, dela perceber esses sinais. Essas assimilações, esses... Sim, mas os sinais que ela vai ter de percepção que vão mostrar para ela vai fazer registros, ela vai observar em que momentos aqueles sinais acontecem, para ela sim poder vivenciar uma sinalética, certo? Então veja, se ela tem essa instabilidade, se ela não consegue nem se perceber, como é que ela vai perceber esses sinais? São mais complexos, né? Cara verbetógrafa, Fatologia, página 7. Final da terceira linha, de baixo para cima. Poderia expandir o histórico de trocas terapêuticas? É muito comum. Eu tinha até uma supervisora, quando eu fiz residência em psiquiatria, que ela até comentava assim, se você for atender um paciente borderline, você vai ver, lá na parede da sala dele, ele tem várias cabeças de todos os psiquiatras e todos os psicólogos que ele já passou. Porque o que acontece? Da mesma forma com que ele, em determinado momento, na primeira consulta, ele vai lá e ele quer te contar toda a vida, e ele de fato conta, e ele quer sair dali íntimo de você, ele perpassa a condição de terapeuta. Você não é só o processo de apoio terapêutico ali para ele, ele joga toda a carência afetiva ali no terapeuta. E naquele momento que ele percebe que aquela intimidade que ele gostaria de ter com aquele terapeuta, isso não acontece, ou algum momento que ele procura o terapeuta não está disponível naquele momento para ele, está viajando, acabou. Acabou toda a relação que ele tinha com o terapeuta. Da idealização, ele corta a cabeça do terapeuta, né? E aí a gente vê que tem uma série de coleções de cabeça assim. Há poucos dias o senhor citou em verbete do DAC a superioridade da imperturbabilidade em relação à dispersidade, sendo possível alcançar a segunda condição sem a primeira. Não entendo isso como pode acontecer. Pode diferenciar uma condição da outra? Em qual nível da escala evolutiva a consciência pode alcançar a imperturbabilidade? A imperturbabilidade exige mais do que a pessoa desassediada permanente. Por quê? Existe muita gente que é desassediada permanente, mas, por exemplo, não faz ainda a assistencialidade num nível evolutivo correspondente àquilo que ela sabe. Agora, a imperturbabilidade é quando a pessoa já superou todas essas mazelas básicas e ela sobrepaira o problema. Então, nós vamos ver aí nesse memorando que a gente mostra que a autoimperturbabilidade, ela exige tudo aquilo lá que tem. Autocosmoética, autocosvisão, autodescrenciologia, o autodiscernimento. E outra coisa, geralmente a pessoa já tem experiência parapsíquica até com a OFIEX. Então, isso é muito sério. A gente tem que ponderar muito. A imperturbabilidade não é fácil. Já é o caminho da purificação maior do egão, que já passou para o polikarma. Isso tudo muda demais. Professor, gostaria de esclarecimento a respeito de como auxiliar um pedófilo familiar superar esse trafar e evoluir. Olha, a melhor coisa que você faz é arranjar uma psicóloga cognitiva comportamental, que elas estão especializadas atualmente nesses casos, que tem demais, principalmente no Brasil. Agora, o que nós estamos vendo é o seguinte, que a pedofilia está horrível, principalmente na Inglaterra. As reuniões, certas empresas, associações que estão fazendo para defender pedófilo, mas a favor da pedofilia, é uma coisa horrorosa na Inglaterra. É bom as pessoas examinarem e ver o que vai dar. Eles já querem, já têm até reuniões com associações para aprovar a pedofilia como sendo justificada. Então, isso é mesmo com os réus.
É um processo de loucura. Agora, veja, isso é na Inglaterra. Agora, aí deve ter padre atrás disso, deve ter gente de todo tipo de religião atrás dessa loucura. Então, a pedofilia, o melhor que se faz é a pessoa procurar esses psicólogos que são especializados nisso atualmente. Eu tenho atendido muita gente que passou pelo processo da pedofilia e que se vitimiza até hoje com esse processo todo. Então, é necessário a gente trabalhar muito seriamente e ver cada caso em particular para a pessoa superar o processo de uma vez por todas. É possível a vítima conseguir auxiliar seu agressor, sendo este membro direto da sua família, pai, irmão, tio, apenas com a doação de energia? É lógico, isso acontece nas melhores famílias. E é assim que as pessoas evoluem mais depressa. Valdo. A verbetógrafa. A consciência-terapia já possui tabelas que relacionem características da aura do paciente com suas possíveis doenças mentais, facilitando futuros diagnósticos? Eu vou responder. Você queria voltar naquela questão lá da pedofilia? Consciência-terapia. Não, mas aquela que a gente estava comentando da pedofilia, que é interessante, aquele material, né, que você estava falando lá da Inglaterra, né? Que há uma inversão. Tudo aqui. Que há uma inversão completa de considerar que a pedofilia não é o problema do sexo na criança, e sim o problema que a sociedade diz para a criança que aquilo é errado. Pois é. Gente, não, é uma loucura. São pirados. Eles querem legalizar totalmente. A loucura. Agora, né? são as consréus que estão chegando, que estão defendendo uma loucura dessa. Agora, são dezenas de instituições já ligadas ao processo. Algumas são claramente torradas, patológicas e loucas. Eu acho. O negócio não é fácil aqui. E os argumentos também deles são terríveis, né? Tem aqui. Totalmente irracional, totalmente ilógico. A Luana andou escrevendo o caso aqui, são 3 páginas com essas associações. E outra coisa, existe umas aqui até da Dinamarca, né? Danish, com o negócio todo, não é fácil isso aqui. Você que está lá, que está vendo a coisa de perto, como é que você acha disso? É um absurdo. O pior é que tem duas das instituições, elas têm isenção de taxas, de tributos, porque são consideradas como a nossa aqui, de utilidade pública. Então, eles não pagam nem... Utilidade pública. Não pagam que nem loucura, tributos. Né? Agora, gente, isso é Inglaterra, não é o Brasil, não. É Inglaterra. Quando fizeram, em 1985, uma convenção para direitos da criança, os Estados Unidos foi um dos únicos 3 países do mundo inteiro que não assinaram esse tratado. E, inclusive, é um dos países que está mais forte junto com a Inglaterra. E está tudo relacionado, né? Então, por que não assinar um tratado que é para proteger a criança? Aí foi atrás do motivo religioso, né? Claro. O pessoal da igreja, do clérigo, estava dizendo que ao momento que eles permitirem que o Estado tenha mais direito sobre o processo da criança, então a gente vai estar perdido. A igreja falou, então não assinaram. A vergonha. Agora, Valdo, me chamou a atenção naquele material, né, Luana, aí, a questão de por que esse processo, a Inglaterra super conservantista, né, reprimida, e essa questão dessas associações... Mas é que eles são reprimidos na patologia. Exatamente. O conservadorismo no processo, entende? Totalmente alterado, nosológico. Isso é terrível. Porque esses casos de pedofilia, a gente vê que tinha, às vezes, muita relação lá com o processo da Alemanha, Áustria. Eu já escrevi e coloquei até lá o seguinte: durante alguns dias eu atendi certas pessoas aqui, no fim eu contei, tinha 20 pessoas que sofreram processo de abuso sexual na infância. Dessas 20 pessoas, só uma se saiu pessoalmente bem do processo. As 19 estavam ainda com problema, com várias idades. Ainda tinha o problema. Essa que escapou, você está entendendo? O problema dela é o seguinte: ela também era uma personalidade terrível. Você tinha até medo de chegar perto dela. Está entendendo? Então,
Mesmo essa que escapou, eu notei que tinha alguma... Mas pelo menos uma conseguiu escapar. Você está entendendo? De 20 que eu contei. Estuda aqui, brasileiras, hein? Brasileiras. O que é escapar? Escapar. Ela não sofria com o processo. Ela não ficou inibida, não criou problema para a vida dela, ela superou. Agora, uma personalidade, já pensou, né? Para verbetógrafo, peço ampliar o entendimento acerca do medo de perder e a personalidade emocionalmente instável. Como superar esse trafado? Okay. Tem aquela anterior, né, que perguntou da questão da consciencioterapia. Você quer que eu li para você de novo? Eu lembro a questão da consciencioterapia, ver se tem a questão da aura, né? As tabelas. Isso que ela quer saber. A consciencioterapia, hoje em dia, um grupo de consciencioterapeutas, a gente está passando por um processo de entrar mais fundo na nosografia consciencioterápica. Então, nós temos pegos algumas patologias e a gente produziu uma fórmula que a gente está avaliando, né, a eficácia ainda dela, da gente pegar cada nosografia, cada parapatologia, e a gente está fazendo uma série de dissecção para avaliar aquela parapatologia. Dentro, obviamente, dessa chapa da nosografia consciencioterápica, a gente tem avaliado os processos de energia, multidimensionalidade, o processo da parasemiologia, mas dentro dos casos psiquiátricos nós ainda não temos isso, das psicopatologias, mas nós estamos indo de parapatologia por parapatologia. Okay? E aí a outra pergunta é a questão do medo. Peço ampliar o entendimento acerca do medo de perder e a personalidade emocionalmente estável. Como superar esse trafado? Ok. Primeiro a gente pensar, né? Ninguém perde ninguém, né? O processo da interdependência está aí. Agora, a questão é a pessoa colocar no outro, né, todo o seu objeto de desejo, do que ela quer e do que ela possa conseguir na vida, a gente vê que está uma visão muito monofocal. Então, a questão é o que ela pode começar a fazer dentro do espectro da vida dela, que ela possa começar a se dar mais valor em vários aspectos. Isso vai melhorar o respeito dela com ela mesma e a própria afetividade. Então, essa questão de não colocar no outro as expectativas pessoais, e sim a expectativa tem que estar na própria pessoa. Professora Adriana, qual a relação que existe entre a síndrome bipolar e o tema do verbete? A questão do transtorno bipolar, a gente até colocou aqui na fatologia, na 5ª linha de baixo para cima, na página 7. Então, é muito comum, às vezes, a questão das comorbidades. Porque a pessoa que tem o transtorno bipolar, isso tem muito relacionado com o temperamento instável dela. Esse temperamento instável que vai incutir uma série de mudanças e alterações de humor dela. A personalidade borderline, a gente está, além de comentar a questão do temperamento, a gente também está falando das vivências pessoais dela, de outras vidas e dessa vida. É muito comum, obviamente, a instabilidade nos dois e a comorbidade do transtorno afetivo bipolar com a personalidade borderline e vice-versa. Então, isso é muito comum, essa comorbidade. Agora, a gente, dentro do processo de critérios diagnósticos, a gente consegue fazer uma boa diferenciação, mesmo quando há uma instabilidade de humor das duas, né? Só que na bipolaridade, isso é uma questão mais cíclica e que isso vem internamente, e a questão da personalidade emocionalmente instável, essa mudança de humor, ela vem muito pela questão de fatores externos, o tempo todo, como a gente já comentou, alguma atitude que alguém faça, algum acontecimento, alguma situação em que ela muda rapidamente de humor. Adriana, como é que você aconselha a gente proceder com essa personalidade na hora da crise? Na hora que ela está tendo a distorção da realidade, o que é melhor fazer? Como agir com ela? Qual distorção? Você pode comentar? Por exemplo, ela acredita que está acontecendo um fato e liga 20 vezes para a pessoa e você não sabe mais como lidar.
Por exemplo, ela ameaça pelo telefone. Eu não sei se eu devo entrar no jogo para acalmar, dizer, não, é isso, fique calma, estou indo para aí, ou ter uma atitude mais rígida, mais firme com ela. Olha, a melhor atitude que você pode fazer para ajudar essa pessoa é, de fato, ir com ela a um terapeuta e a um psiquiatra. Porque, veja, essas distorções cognitivas, às vezes, você pode até mostrar o fato, mas, às vezes, ela não compreende. Você vai mostrar o fato, você vai mostrar, olha, você agiu dessa forma, você teve essa reação, mas olha aqui o que estava acontecendo. Vou te dar um exemplo, né? Já teve situações que paciente minha, borderline, ela me mostrou 60 mensagens de celular que ela mandou em 10 horas para o namorado, que agora é ex-namorado. Depois das 60 mensagens, ele falou, não dá. Aí entra naquele paradoxo que a gente colocou aqui. O paradoxo da perda prenunciada através da crença imaginária tornar-se realidade devido aos comportamentos autoestigmatizadores. Ninguém aguenta as 60 mensagens. E assim, isso foi não crescendo. Primeiro ela mandou a mensagem, oi, como você está? Ele não respondeu, porque ele não podia responder no momento. Mandou 1 minuto depois. Você está aí? 1 minuto depois. Tá tudo bem? Aqui, ó, foi a cada 10 minutos. As 60 mensagens. E aí isso foi não crescendo. Como ele não respondia as mensagens dela, daquela gentileza de como você está, passou. Já sei, você está com a fulana. Ela tinha uma fulana que ela achava que ele tinha alguma coisa com ela. E ele não tinha. E aí, você está com a fulana. Segunda, então vai ficar com a fulana mesmo. Então, fique mesmo, vocês se merecem. Isso é cada mensagem, né? Isso vai num crescendo e assim, tiveram uma série de xingamentos que a gente não vai colocar aqui, mas dele e da fulana, até que ela termina as mensagens assim, você está vivo? Foram 60 mensagens. E assim, você está vivo assim, porque o cara não deu sinal de vida, né? E assim, depois ela se questiona, será que ele está bem? Às vezes ele não respondeu que ele não estava bem, mas foi a última coisa. Obviamente, depois das 60 mensagens, ele pediu um tempo e não voltaram mais. Então, veja, essa questão de achar que vai ter a perda, a pessoa começa a ter alguns comportamentos e que fica autoestigmatizada e ninguém aguenta. Então, veja, esses pontos, terapeuta, psiquiatra, às vezes vai conseguir entrar com uma profundidade ou e até com uma isenção, porque não participa da situação. Então, eu vejo que a melhor maneira de você poder ajudar essa pessoa, obviamente, você mostra os fatos, trabalha com o processo energético, pela própria questão das afinidades interconscienciais, extrafísicas, e veja, o encaminhamento para um psicólogo, um psiquiatra, eu vejo que é fundamental. Ok, obrigada. Adriana, Rosane aqui no B. Tudo bom? Adriana, você poderia falar um pouquinho, ainda nessa linha, sobre o adoecimento do companheiro da personalidade emocionalmente instável? Sim, pode acontecer, né? A pessoa, ou ela fica, tem algumas possibilidades, ela fica, adoece junto, se acomplicia, ou ela não fica, ou ela também pode procurar se sustentar mais para ver como é que ela pode lidar com essa situação, né? Porque, veja, a carência demandada, a necessidade que o outro coloca em cima do parceiro, não é fácil. Entra um processo de obsessão, de possessão. Então, veja, tem que ver qual é o ponto que ele tem que colocar os limites. Senão ele fica doente igual. E ali tem uma pressão holopensênica também, da forma de funcionar daquela consciência psicopatológica naquele ambiente. Então, se ele não tomar cuidado, ele adoece junto. Agora, também tem um caso dos parceiros que também se utilizam da patologia do outro pela própria patologia, né? Então, por exemplo, alguns casos de personalidade aí antissocial, psicopatia. Então, faz o que quer com a personalidade emocionalmente instável porque ela se deixa ser dominada por essa emoção exagerada. Então, muitas vezes, a personalidade instável que estaria vampirizando é vampirizada pelo psicopata, né?
Então, aí a gente tem que pensar nessas questões. O quanto que aquele parceiro está junto e, às vezes, pode estar se utilizando daquela situação. Por outro lado, o quanto que aquele parceiro também pode se fortalecer para ajudar naquela relação. Agora, a relação não pode adoecer o parceiro. Porque, assim, geralmente a gente vê nessas situações, até de pessoas próximas, que acaba os dois adoecendo. Aquela pessoa que era a mais ou menos estável, né, acaba entrando na onda do adoecimento do outro e ficam os dois doentes. Né, e fica uma correlação de doença ali muito estranha. A gente tem que pensar, os afins se atraem. Esse é um primeiro ponto. Ninguém entra numa relação à toa de gaiato. Ninguém fica 1 ano, 2 anos numa relação de gaiato. Tem alguma coisa ali. Então, veja, às vezes a pessoa não fez uma avaliação adequada e ela está naquela situação e ali já tem um vínculo maior, ela precisa ver de que forma ela pode ajudar essa pessoa. Mas tem um limite, tem um estofo, tem fôlego da pessoa. Tem que ver. O que não pode acontecer é ela adoecer junto. Aí isso é um problema. Paradoxologia, na segunda linha, você pode comentar o paradoxo do medo da ocorrência de acidentes com a pessoa sobreestimada? Ok. O paradoxo do medo da ocorrência de acidentes com a pessoa superestimada poder ser fundamentalmente egocêntrico, né? Então, o que a gente vê? Existe essa questão do egocentrismo e do egoísmo muito forte na personalidade borderline. Como se tudo que acontecesse externamente, no fundo, o centro, a centralizadora das situações na cabeça da pessoa é ela. É um egocentrismo muito grande. Se a pessoa faz tal coisa, é por causa dela. Se a pessoa não faz tal coisa, também foi por ela. Então, existe essa questão muito egocêntrica, isso é muito forte na personalidade instável, que a gente está comentando aqui. Agora, veja, muitas vezes acontece o processo da pessoa ter um medo exagerado de que alguma coisa aconteça com o parceiro. Por quê? Porque sem aquele parceiro é a âncora para ela. Na cabeça dela, ele é a âncora, ele que é o esteio, ele que segura tudo. Todos os desejos dela estão em cima daquele parceiro. Então, veja, no fundo, mesmo que seja para que não aconteça alguma coisa com o outro, o fundo, a base, é que não aconteça para ela. Então, ele é estritamente egocêntrico. E a terapêutica, assim, é a pessoa se fortalecer, ela buscar a interdependência, é isso? Como que você vê a terapêutica? Eu não vejo como ser diferente a esse processo de você sair da necessidade de suprir a sua carência no outro, você se fortalecer, tanto energeticamente, afetivamente, emocionalmente, de você estar mais afim com o seu nível de consciencialidade, com as coisas que você tem que fazer, os seus valores. Perpassa o autorrespeito. Eu acho que fica difícil se não for por aí. Adriana. Parabéns pelo... Como ela falou, precisava de muito mais verbetes mesmo sobre isso. Dois pontos. Primeiro, quando a pessoa faz o autodiagnóstico da instabilidade emocional, como é que ela vai arranjar estabilidade para lidar com esse autodiagnóstico? E também, como que ela lida com o paradoxo de que ela sabe da condição dela, mas ela também tem uma terpensene de assistencialidade, porque eu sei que existe muito do egocentrismo, né? Porque é uma necessidade de se preencher, de preencher o vazio. E como lidar com isso e com a sabedoria que a pessoa tem que precisa fazer assistência? Eu vejo assim, a primeira questão, a primeira pergunta que você fez eu só vejo que a gente só pode melhorar se a gente consegue se diagnosticar. Ninguém manda o ar-condicionado para o concerto se não se dá conta que ele não está funcionando adequadamente. Então, se a gente não começar com o processo da autocognição, de perceber determinados diagnósticos nossos, vai ficar assim e nunca vai melhorar. Então, veja, se a pessoa ela já tem uma capacidade de compreender que ela tem aquele diagnóstico, ela está preparada para aquilo. Senão, ela não compreenderia.
Ela teria várias desculpas, várias fugas, não sou assim, não é bem assim. Quando ela se dá conta disso, isso é uma bênção. Porque ela já tem o conhecimento de que ela funciona dessa forma. Então, ela tem que melhorar, ampliar no dia a dia dela, como é que são essas percepções, as minúcias. Porque tem os momentos excessivos, que são super aparentes, e tem os excessivos menores, que fica só no processo da ideia. Então, se ela já consegue perceber isso e ela consegue ampliar, é ótimo. O problema aí é quando ela tem a ignorância quanto ao diagnóstico. Por outro lado, a questão da assistencialidade, se a pessoa ela tem uma ideia, ela percebe que o egocentrismo permeia a questão do borderline, e ela sabe que, dentro do processo evolutivo, a assistência é um conceito que tem que se tornar prático, então, veja, isso é ótimo. Ela fazendo assistência, ela sai dela. Só dela sair dela, isso para ela é ótimo. Ela pensar. Até eu coloco aqui no verbete, em efeitologia, na página 7, a segunda linha, de baixo para cima. O efeito negativo do egocentrismo na empatia consciencial. Então, veja, se a pessoa vai fazer uma assistência, ela tem que ter uma percepção do outro. O egocentrismo, se ela é muito egocêntrica, ela nem percebe como é o outro. Então, esse é o primeiro passo para a assistência. Então, às vezes, ela avaliar o que o outro gosta, ela começa a avaliar, olha, a pessoa usa uma blusa assim, uma mulher usa determinado brinco. Ela começa a fazer essas pequenas observações e dá um presente para essa pessoa. Então, isso é um tipo de mimo. Ela começa a pegar algumas coisas mais grosseiras até que ela começa a fazer algumas assistências mais sutis. Ok? Adriana, na fatologia, página 7, penúltima linha, queria ver se você pode aprofundar e dar alguns exemplos das estratégias erradas na busca pelo bem-estar, que eu acho que tem a ver com o que você falou da transgressão dos valores também, né? Se tem correlação ou não, e uns exemplos nos dois casos. Tinha comentado um pouco antes, né, essa questão a pessoa ela fazer a busca do bem-estar dela, ela se sentir bem, é quando ela está com o outro. É quando o outro está ali suprindo as necessidades dela. Então, veja, isso é sempre fugaz, isso é sempre momentâneo, nunca é por muito tempo. Ela tem que fazer essa busca por ela mesma. Dela estar mais condizente, quais são os valores dela, quais são os princípios dela, com o que ela gosta. Às vezes ela tem que ver a coisa básica. Qual é o tipo de filme que ela gosta? Porque às vezes ela só vai ver o filme que aquele parceiro gosta. Mudou o parceiro, mudou o tipo de filme. Então, às vezes, ela nem tem uma ideia do que ela gosta de filme. O que ela gosta de comida. Então, veja. O que é dela? Não, porque tem essa instabilidade, tem a instabilidade da própria autocognição, a instabilidade da autoimagem dela, de quem ela é. Por quê? Porque ela está terceirizada, essa autoimagem ela é terceirizada, ela é pelo outro, não é por ela. Então, veja, bem-estar precisando sempre do outro fica difícil. Você acha que, nesse contexto ainda, o processo da autoculpa, ele é como assim, é efeito de você não se conhecer, de não saber, daí quando perde você se sente culpado, porque, né, até da outra resposta falou, parece que toda a culpa é você, né? Se acontece, a culpa é sua, se não acontece, também é sua. Então, como que funciona esse processo de... Acho que a gente fica meio num looping mesmo, patológico, né? Nesse caso, a questão da autoculpa, dei o exemplo lá das 60 mensagens, né? No final, você está vivo? Então, assim, de tanto que ela começou a agredir, pois é, uma possibilidade, né? De tanto ele ficou vendo o celular no carro, acabou tendo um acidente. Não, mas assim, não foi isso. Assim, naquele momento que ela agrediu tanto a pessoa, porque assim, ela vai da autoagressão das crenças dela, da priorismose dela, aí dessa autoagressão ela começa, vem a raiva, ela começa a agredir o outro, em determinado momento ela se constrange com as agressões, com digamos, o show que ela faz na rua, né, um mico, e aí entra o processo da autoculpa. E aí entra a questão dela se achar uma pessoa ruim, dela se achar uma pessoa má. Entra tudo pelo processo dela se sentir culpada e entrar no processo de se punir. E aí entra a questão das mutilações, ou então
eu sou ruim mesmo, aí ela abandona a pessoa e fica sozinha. Adriana. Agora, Adriana, nessas questões aí das uniões dos casais, nós estamos vendo aí que já existe há muito tempo a parceria. Que a parceria é muito, né, endeusada, etc. Agora, você está falando aí sobre o processo da terceirização. Tem mais alguma do seu lado, você vê? Tem mais algum processo ainda empresarial entre os casais? Empresarial entre os casais? O comercial, industrial, entende? Porque tudo é o negocinho do casamento, etc. Tem mais algum assim que você sabe? Que aí tem a parceria e tem a terceirização. O que mais? Eu vejo algumas situações, né? Uma é a modernização da dona de casa. A pessoa, a mulher, ela sair trabalhar fora. Sim, mas eu digo assim, que a questão do estigma da dona de casa é antigo, né? Hoje em dia nós temos a mulher que sai para trabalhar e tal. Mas existe o que eu vejo de uma certa modernização nesse conceito, que às vezes a mulher ela abre mão de tudo para o homem. Então, assim, continua sendo dona de casa. Porque ela acaba... Ela só trocou um pouco a função. Exatamente. Ela acaba, ela às vezes trabalha fora, ela faz as coisas dela, mas tem alguma coisa que, olha, tudo ela abre mão para o parceiro fazer. Mas isso é a terceirização, não é isso? Também. Mas agora, o que seria outra coisa em matéria do negocinho industrial comercial? Do negocinho? Tem mais alguma coisa? Concorrência. Mas tem um alpinismo social, né, da pessoa que vai, fica com o homem ou com a mulher para ganhar status, para ganhar posição, ganhar poder. Né? Isso tem. E tem o positivo, que é a dupla evolutiva, né? Isso a gente não pode deixar de falar, é o positivo. É a salvação pela cura. Agora, isso aí que eu acho que alguém aí devia de fazer um verbete explicitando todos os detalhes disso. Nós ainda não temos isso na enciclopédia. Eu conto com vocês, grandes enciclopedistas. Tem a questão o Pedro comentou ali, a questão da prostituição, né? Pois é. Tanto da mulher quanto do homem. Ela tá casada, mas na verdade aquilo é uma prostituição. Assim, ela fica numa situação que ela não gosta, mas ela às vezes não quer trabalhar, ela não quer sair para fazer as coisas, ganhar o dinheiro dela mesma, ela tem um companheiro ali que banca as coisas, isso é uma prostituição. A Solange está chamando atenção que pode ser dos dois lados sempre, tudo que a gente está falando aqui pode ser do homem ou da mulher, né? Vai depender de cada um. Mas, Valdo, você... O que você queria comentar? O que eu quero é o seguinte, é que alguém faça um verbete sobre essas modalidades comerciais, industriais do casório atual. Entendeu? Isso ainda não foi feito. Você está falando numa aí que eu também já tinha falado, que é o processo da terceirização. Que a mulher deixa tudo e fica ali, né? Dependente da situação. Tinha até essa questão da terceirização, eu estava até uma época comentando com o Loche sobre isso, quando ele fez um verbete sobre as patologias proexológicas, né? Eu até tinha comentado com ele, proexopatia. Até eu tinha comentado, ele até colocou no verbete, que é justamente esse processo da dona de casa na SOCIM e da dona de casa intermissivista, que muitas vezes o que ela faz? Ela tem o processo da PROEX dela, o parceiro tem a questão da PROEX dele. Mas muitas vezes ela começa a abrir mão num processo de, olha, não, faz você. Tem tal curso para fazer, não, faz você. Tem tal curso para dar, faz você. Tem tal artigo para fazer, faz você. Que acaba sendo essa questão da terceirização e da dona de casa intermissivista, né? Que ela terceiriza para o parceiro, né? Na relação homem-mulher, que é um erro de abordagem, que é mais ou menos o que a Renata perguntou, que é o fato da pessoa pensar que está, entre aspas, assistindo
E aí você trouxe o exemplo do filme, né? O homem ou a mulher, uma pessoa escolhe e o outro vai na onda. Isso é muito comum nas melhores famílias, infelizmente, porque a pessoa acha que está assistindo e aí abre mão, vai abrindo mão e não tem o posicionamento. O pensamento que passa é, não, vamos assistir, vamos ajudar. Então a pessoa não se posiciona e aí deixa e vai empurrando. Mas, ai, Fafá, você me perdoe, mas isso para mim é diferente. Não, claro. Porque uma coisa diferente, mas é um erro de abordagem com foco. A intenção é ajudar, mas é completamente errado o que sai de resposta. Aí tem que avaliar o ganho da pessoa com isso. Porque, olha só, às vezes não é para assistir a pessoa. Às vezes ela diz, olha, não, esse filme está bom, aquela música está ótima, aquele restaurante está perfeito. Assim, ela não gosta daquilo, estou dando esse exemplo, tá? Ela não gosta daquilo, mas ela faz porque o parceiro quer, ela, entre aspas, abre mão. Isso. Aquilo não desce redondo, um dia ela cobra aquilo. Fica travado. Um dia ela vai cobrar aquilo, olha. Tem uma lista de cobranças. Tem uma lista de cobranças, ela vai anotando um por um. É uma pseudo-assistência, né? Que é diferente de você fazer a concessão de, olha, não, hoje vamos nesse restaurante, você gosta, você está com vontade de comer essa comida, vamos então nesse... Que aí sai, nesse caso sai redondo. Né? Sim. Ok, obrigada. A Lucimara. Pode falar, Lucimara. Eu queria saber ali na página 6, na fatologia, na penúltima linha, queria entender melhor ali sobre as automutilações repetitivas, leves, moderadas e graves. Ok. As automutilações, que são a pessoa incutir nela mesma, né? Se mutilar. Né? Então, veja, você pode ter uma escoriação, você pode ter um arranhão, você pode ter uma coçadura mais forte e você pode ter cortes mais profundos, né? Então, são todas essas maneiras que a pessoa vai contra ela mesma. Aqui eu estou chamando mais atenção da questão física, mas a gente pode expandir também pela questão das mutilações com relação ao processo emocional, com relação aos valores dela, questão dos princípios. Oi? Alguns pensamentos que ela pode pensar assim negativamente sobre ela? Também. Entra toda a questão de como é que ela faz a agressão dela contra ela mesma. Né? Então, geralmente, ela acaba se intoxicando pelas ideias dela, ela tem uma dificuldade de fazer uma higiene pensênica, uma higiene consciencial, aí isso mexe todo com uma questão da energia gravitante dela, começa a ter uma série de bloqueios, cardiochakra, chakras encefálicos. Então, todas essas são maneiras de agressões. Então, ela pode, tanto assim, de ela dar um murro numa mesa, ou dar um murro numa parede. Isso acontece, às vezes a pessoa pega um chicote, a gente deu exemplo aqui, ela se corta, ela começa a se transgredir em ideias, ela começa, às vezes, até ao ponto dela transgredir, sair de trabalhos, não dar conta do processo dela de programação existencial, uma série de mutilações. Tá? Professor Valdo, aqui no DAC, no Enunciatum, o senhor poderia fazer me explicar esse trinômio gênio, força, poder em relação ao discernimento do mental soma? O que você quer saber sobre o discernimento? Assim, como é que entra esses três itens aqui no autodiscernimento? Em que proporção que eles entram? Em que ele é um atributo? Como é? O autodiscernimento é você. Sim. É você evolutivamente. A maioria das pessoas não tem autodiscernimento. Então, elas têm boa vontade, às vezes têm boa intenção, quando elas são boas. Mas elas ainda não amadureceram ao nível de ter autodiscernimento. O autodiscernimento, ele começa a funcionar com a pessoa quando a pessoa começa a responder todas as perguntas da vida dela. De onde ela veio, o que ela está fazendo aí, para onde ela vai, que é o processo, os princípios filosóficos básicos. Agora, para isso, ela tem que ter a inteligência evolutiva.
Então ela tem que saber que a vida aqui é temporária, que isso é fugaz, é uma vida respiratória dentro de uma dimensão que é um teatro. Ela está dentro de um drama, isso tudo vai passar. E isso vai se repetir muitas vezes. A hora que ela tem essa noção da inteligência evolutiva, ela começa a ampliar e ver que ela precisa distinguir tudo que ela faz. O modo dela vestir, o modo dela respirar, o que ela faz, qual é a alimentação que ela tem, a profissão que ela escolhe. Ela começa a dar valor para as distinções e as disparidades das coisas. Aí ela descobre a autocosmoética. Aí ela faz o CPC. Isso é o autodiscernimento. A maioria não tem isso. Por exemplo, os cientistas, de modo geral, da ciência convencional, não tem nada disso. Eles não têm discernimento. Por quê? Eles não estudam eles mesmos. A ciência não tem moral. Fazem a bomba atômica para matar todo mundo. Você está entendendo como é que é? Então, o autodiscernimento é preciso ter isso que eu chamo da IE, inteligência evolutiva. É isso que a conscienciologia, no caso nosso, vem para esclarecer esse processo. Agora, isso ultrapassa tudo. O que a religião fala, o que a filosofia fala, o que a ciência convencional fala. E a gente dá uma bela banana para esse povo todo. Mas vamos assistir todo mundo. Você dá uma bela banana para não segui-los e fazer o caminho pessoal da gente com autodiscernimento. Então, uma pessoa intermissivista é a primeira vez para a maioria que chega lá no curso intermissivo que ela começa a ponderar o que significa autodiscernimento. Então, isso aí é a base de tudo. Aí ela quer saber como é a vida, o que eu estou fazendo aqui, qual a razão de ser de tudo que eu sou. Que é isso que falta. O cientista, por exemplo, veja bem, eu explico isso aqui várias vezes aí, inclusive na minha tertúlia. Eu chego aqui e tenho energia, jogo energia em você, você sabe. E você sabe que isso não é nem o caso aí de hipnose, nem é sugestão. Existe uma energia entre nós. O cientista convencional estuda tudo quanto é energia. Essa eu não estudo. Outra coisa, eles estudam tudo, até aquele pentelinho pequenininho daquele bicho do marmoto, mas eles não estudam o que ele é. O que é que eu estou fazendo aqui? Ele não se usa como cobaia. Ele só usa as cobaias, mas ele não se usa como cobaia. Isso acaba com o orgulho dele. A vaidade dele não permite fazer isso. Então, veja, isso é a academia, isso é a universidade, isso é a ciência convencional. Que é uma droga tudo que tem aí. Por isso que faz já mais de 30 anos que eu venho falando nisso, 3 décadas. Falei isso em várias universidades, todos eles ficam calados. Ninguém enfrenta a gente. Um ou outro, às vezes, é que segue a gente, é exceção. É raríssimo. Por quê? Tudo é um processo convencional. Por isso que eu chamo que é a ciência convencional. Convencionar daquele jeito, se sentem bem daquele jeito, um rasgando seda do outro, é o PH Deus, é PH Diva, e fica só nisso. Agora, isso tudo é uma loucura. Então, a ciência que nós temos aí ainda é fraquinha, né, coitada? Está muito fraca. A maioria da ciência só pensa em dinheiro para fazer arma. A maioria ainda é. É o Pentágono que manda na ciência. Então, trabalho nosso, nós somos uma minoria, ainda vamos ser muito tempo, isso é impossível massificar. A gente, então, tem que estar todo dia falando essas bobagens todas que tem nessa sociedade intrafísica humana, que é totalmente patológica. Nós vivemos numa grande enfermaria, de um grande hospital. Agora, com a conscienciologia, nós queremos sair desse hospital e fazer uma escola, educar. Tudo meu eu defendo o processo da educação. Vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, vamos debater, vamos discutir. Esse é o processo da interlocução, não tem outro jeito. Agora, a maioria não quer discutir com a gente, porque seria rebaixar. Nós somos ciência oculta, pseudociência, besteirada, como eu chamo. Entende? Por exemplo, ectoplasmia é uma das coisas mais sérias que tem na vida. Isso é piada para ele. Você vai falar, não, isso é ectoplasma. Quer dizer, é um processo surreal, é loucura. Então,
durma com barulho desse. Você tem que ter muita paciência, porque eles são maioria, são eles que dominam a ciência convencional, são eles que fazem a guerra. Então, como é que fica? Essa é a nossa realidade aqui. De modo que nós chamamos isso de consréus. São as consciências reurbanizadas. Agora, o melhor da história, que pela primeira vez nesse planeta, estão fazendo a transmigração daqueles que são muito recalcitrantes, os temosos. Esses estão indo embora, então desses nós já ficamos livres. Quer dizer, o grosso da tropa ruim, nós não vamos ter mais contato, porque eles vão ficar agora, os mamutes vão tomar conta deles, que é um país do Cro-Magnon. Eu acho isso que a melhor notícia que eu posso trazer para vocês é essa da Helvetia. Eu acho que isso é o máximo, isso dá força para todo mundo. Agora, junto com isso, então, você tem que começar a dar valor para a aranha, para o mosquito, para a pulga, para a formiga, para a bactéria. Começar a estudar isso tudo, porque tudo é princípio consciencial. Tudo mexe com a gente. Nós somos o quê? 100 bilhões de bactérias. Que isso é que é o nosso micro-universo, que a gente chama, que é o princípio ecológico. Nós somos, cada um de nós aqui é isso. Então a gente tem que começar a estudar isso como nós somos. Agora, o melhor da história, os cientistas sabem que nós somos 100 milhões. Tem gente que admite isso. A maioria deles não toca nesse assunto. Entende? Que eles têm 100 bilhões de bactérias de modo algum. E outra coisa, começa na boca. Toda a boca é suja, está cheia de bactérias. Como é que é isso? Adriana, aqui na letra B. Eu queria que você comentasse mais na parafatologia, na quinta linha, no final da quinta linha. As vivências holobiográficas. Ok. As vivências holobiográficas sendo variável constituinte da base paretiológica da personalidade emocionalmente instável. Quando a gente está falando da personalidade emocionalmente instável, nesse caso entra, obviamente, o processo de temperamento. Isso aí entra também, que é a questão dela de vivências atuais e, obviamente, os traumas delas atuais. Mas a gente também tem que pensar na questão dela com relação às cicatrizes psicossomáticas, os queloides psicossomáticos, que isso tem a relação com vidas anteriores, com traumas anteriores, um processo cronicificado de crenças, sabe? O processo de esquema mental, não só com relação a questões dessa vida, mas questões passadas. Ela pode ter vivenciado um trauma, um abandono, alguma questão nesse sentido que fixou na holomemória dela e pode ter gerado o transtorno de borderline? Seria algo? Pode. Vários traumas também. Às vezes algum trauma significativo, alguma vivência significativa. Agora, veja, como existe um processo de instabilidade emocional muito grande, isso tem um processo aí, para mim, eu penso, de vidas e vidas, né? E a questão da gente avaliar a interprisão grupocármica. A pessoa, às vezes, ela ressoma naquela família, naquele contexto, que às vezes tem alguma série de abandonos ali com ela. Aquilo não acontece por acaso. Então, às vezes, dentro do processo dela de curso grupocármico, ali ela começa a entrar na questão de uma vitimização de curso grupocármico, mas aquilo ali, muitas vezes, ela já foi a própria algoz. Então, esse contexto de vítima-algoz, que existe muito nessa personalidade, um momento ela entra no processo de masoquismo, ela se vitimiza, depois ela entra no processo de sadismo e até entra na questão de agressões a outra pessoa. Então, isso ainda está muito dentro dessa personalidade. Então, é bom avaliar o contexto dela, o contexto grupocármico dela, a questão dela de serialidade, a questão de outras vidas, as companhias extrafísicas dela, o processo de multidimensionalidade, os cobradores dela. Às vezes, aquela consciência que se aproveita daqueles momentos dela de maior instabilidade e acaba ajudando ela no processo de suicídio. Então, tem uma série de condições que a gente tem que avaliar aí. Eu queria entender outra questão que eu estava analisando, né, o traço dela, como um exemplo, seria o 100% da patologia. Mas eu vejo que alguns traços têm porcentagens.
menores, mas como identificar isso? Assim, você tem categoria labilidade parapsíquica, né? A questão da estabilidade. Eu acho que é algo, né, que eu identifico nas relações assim, que as pessoas têm um pouco dessas características, mas não nessa porcentagem, né, do borderline. Como que analisa assim pela consciencioterapia, né? Como é que vocês trabalham essa característica da pessoa? O que eu vejo que é interessante, assim, e é por isso que o verbete, ele não é transtorno da personalidade borderline, ele é personalidade emocionalmente instável. Porque ele, pelo menos quando eu escrevo, e a ideia que eu quero passar é que a gente pode ampliar esse conceito. Vamos lá, do 0 ao 100. O 100, o caricaturado, né, que a psiquiatria ela consegue dar um diagnóstico e tem uma série de critérios diagnósticos para você fechar um transtorno da personalidade borderline. Não são 1 ou 2 critérios, existe uma série de critérios para você fechar esse diagnóstico. Por outro lado, você sai dessa forma caricaturada e vai lá 50%, 40%, 30%, 20%. Então, essa maneira que tem aqui na argumentologia, da questão de você avaliar, melhorar a autocognição, partir para a terapêutica e fazer a sustentação, eu vejo que todos nós que estamos em busca de termos o processo de uma vivência psicossomática mais sadia, a gente tem que passar por esse processo de entendimento de como somos, de aceitação de como somos, não que a gente vai aceitar e vai se acompliciar, não, é você aceitar a sua realidade como de fato é, para você poder fazer experimentações de outros patamares. E aí você consegue se fortalecer mais do ponto de vista da questão da sua autoafetividade, você consegue ter mais uma sustentação emocional. E veja, essa questão, dentro do nosso processo de intermissivista, o que a gente vê de mais sério? Às vezes, as instabilidades emocionais, elas podendo fazer desvios maiores de PROEX. E a pessoa, toda aquela questão do curso intermissivo, ela automutila. E aí eu estou falando dos outros caminhos da personalidade emocionalmente instável. Então, eu vejo que isso é uma amplitude, um espectro para a gente, todos nós podemos nos avaliar. Por isso que aqui até tem um processo do Homo sapiens sereníssimos, né? Ele que é o grande, ele que tem todo o processo do domínio psicossomático a ponto de estar assim para descartar o psicossoma, já dominou. Então, a gente que está nessa questão de melhorar essa estabilidade para chegar no domínio psicossomático, é bom a gente avaliar essas nossas reações. Adriana, você pode explicar na trinomiologia, o primeiro trinômio, né? A tríade da ironia derivada das crenças conscienciais? Ok. Geralmente, a pessoa que tem essa personalidade, ela já tem algumas premissas, algumas ideias a prioristas, alguns preconceitos. Então, ela tem uma crença mental. Então, digamos, aquela crença de que ela vai ser abandonada. Então, naquela crença que ela vai ser abandonada, muitas vezes acontece um fato e ela nem avalia aquele fato como ela deveria. Ela se omite de perceber aquele fato como deveria ela perceber, com os detalhes. Porque ela já tem uma crença. Não, é aquilo ali. Total. Ela não consegue avaliar a realidade a partir daquele fato, porque ela tem o processo da priorismose. A priorismose, ela faz com que ela avalie aquele fato com as ideias preconcebidas, e não a experimentação do fato. Então, ali ela já se omite de avaliar aquele fato de acordo com a realidade. Ela se engana, porque o fato mostra uma coisa, mas a interpretação dela. E ela comete um erro de avaliação. Então, daí a tríade da ironia, né? Que é a omissão, o engano e o erro. Okay? Sim. O senhor podia expandir um pouco o finalzinho do adendo? Os resultados diferentes só aparecem... Você quer dizer que os resultados diferentes só aparecem através de iniciativas diferentes. Quer dizer, ficar na pasmaceira e repetir sempre as mesmas coisas do rame-rame não resolve nada. Tem que criar coisas novas. Eu falo muito em neo-verpon. É as neo-verdades relativas de ponta. Sim. A euforia da consecução da autoproex é a antecipação da euforex. Quer dizer, quem tem alegria aqui vai ter mais alegria lá. Conscienciograma, diferenciador consciencial. É onde a gente vê a diferença de consciência e a diferença da própria consciência perante si mesmo.
Agora, indecisos chegam tarde, os audaciosos chegam cedo. Quem fica de braço cruzado não faz nada. Agora, ó, muita gente é assim por causa dos pais. É muita repressão que tem de pai e de mãe perante os filhos. Eu vi um rapaz que chegou aqui hoje, 16 anos, ele não falou comigo, ele não consegue falar. Um rapaz bonito, cheio de vida, tupetudo, bonito, moreno, claro. Estava junto com a pessoa da família, 2 pessoas da família, ele não falou nada. Ele tentou falar comigo, não conseguiu. Agora, então, vocês vejam, é uma repressão. Aí eu perguntei, foi o pai ou a mãe? Aí a moça falou assim, foram os 2. Como é que fica isso? Então, veja, isso tudo é o processo das atitudes. É o que eu digo, as atitudes mudam tudo. Olha bem quais são as atitudes da pessoa. Agora, indecisos chegam tarde, audaciosos chegam cedo. Levaria esse jovem a essa atitude de não... Ele foi reprimido, não deixar de falar nada, nem fazer nada, ele agora está aí. Tudo inibido. Entende? Como é que fica isso? Agora, essa inibição, por exemplo, desse rapaz dá até pena. Rapaz bonito, cheio de vida, não falando nada. Valdo, às vezes até a superproteção, ela reprime, né? Porque a pessoa fica com tanto cuidado não, em é a cima superproteção dos filhos, que é. Às vezes a intenção da mãe e do pai é boa. É aquele negócio que eu estava falando. Boa intenção e boa vontade, o cemitério está cheio de gente que morreu prematuramente. O que falta mesmo é discernimento, discernir. Saber o que presta daquilo que não presta. Saber o que é correto daquilo que é errado. Saber o que é a coisa boa daquilo que é péssimo. A maioria não sabe nada disso. Escuta, nós esperamos mais 200 verbetes da sua parte, tá certo? Contamos com você. E se ela estiver aí, ela está aí para jogar energia em cima, positivamente. Os nossos comerciantes, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 90 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Temos o recado da Alzira sobre EAD e a Marilza sobre o curso Teáticas do CPC. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidar as pessoas que têm interesse em fazer o curso Conscienciograma Sem Drama. É um curso online, ministrado pela Conscius, todos os domingos à noite, das 19 às 21 horas, com o objetivo de preenchimento do livro Conscienciograma, ou seja, responder as 2.000 perguntas do Conscienciograma. E mais o gráfico autoconscienciométrico. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Segundo o DAC de ontem, pela unidade de medida do CPC, pela variedade de pedidos e solicitações de sua TENEPS, você poderá aferir o nível de seu universalismo prático. Evidentemente, o seu código pessoal de cosmoética precisa ser refeito. Então, com essa finalidade de quem quiser elaborar o seu próprio código pessoal de cosmoética ou refazê-lo, acontecerá agora, em março, o curso de teática do CPC, com os professores Cristina Aracaque, Everaldo Bergonzini e Juliana dos Remédios. O primeiro módulo do curso será do dia 8 de março ao dia 11. E o segundo módulo, no dia 10 a 12 de maio. É importante observar que essa turma, esse curso do CPC, o número de alunos é restrito, são apenas 15, porque eles são trabalhados quase que individualmente. As inscrições na Secretaria do CAEC. Muito obrigada a todos. Para amanhã, temos o verbete antagonismo, antecipação, precipitação. A especialidade é em vexologia, de autoria da professora Virgínia Ruiz. Obrigado pela sua presença e até amanhã.